Fala galera, aqui é o Matheus da Amizade Esgrima Histórica e mais uma vez, mais um dia, mais um vídeo aqui com o pessoal da Academia de Esgrima Histórica Carioca. Breno? E aí pessoal, eu sou o Breno, sou membro fundador da Academia de Esgrima Histórica Carioca, também instrutor, tá? É uma honra estar recebendo o Matheus da Amizade Esgrima Histórica aqui na nossa casa, tá? Sempre quando você quiser vir aqui, será sempre muito bem-vindo. O tapete vermelho está aqui, estendido para você, tá bom? E vocês também vão ver eles aparecendo lá em Niterói a qualquer hora dessas, pra gente fazer mais vídeos, porque também estão convidados. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre espada longa e como exatamente interagem as tradições italianas e alemãs, mais especificamente falando entre Fiore e Maia. Perfeito. Então, roda a vinheta aí e vamos pro vídeo depois. Então, Fiore, ele fala bastante sobre espada longa, não é a parte mais comprida do tratado dele, na verdade ele passa a maior parte falando sobre a adaga. Mas ele fala também bastante sobre espada longa, tanto em armadura quanto fora de armadura. Como é que o Joaquim Maia, né? É. Então, o Joaquim Maia, ele fala de espada longa, né? Aliás, ele fala de muitas outras armas, né? Entretanto, a pegada dele em espada longa é 100 anos depois, né? Quase 200 anos depois que o Fiore. O Fiore está em 1419, ali, início do século XV. Já o Fiore está ali mais início do século XV, 1409, ali. Já o Maia ele já está 1560, 1570 ali. Né? Então já quase um século depois, praticamente. Né? E é interessante também porque quantos anos o Maia tinha quando ele escreveu o tratado dele? E sei lá. Sei lá, mano. Mas ele devia ter uns 40? Cara, por aí, cara. O Fiore, ele provavelmente escreveu o tratado dele no final da vida. Então, a diferença também é que o Fiore ele já tinha se aposentado quando ele escreveu o tratado dele. Então, mesmo que ele tenha escrito em 1409, 1410, a experiência dele foi no final do século XIV, 1390, 1380, por aí. Então, realmente, no final, daí, uns 200 anos de diferença. Então, tem muita diferença, primeiro, da época, e segundo, por exemplo, da forma de lidar com a didática. Por exemplo, o Fiore, ele tem uma didática muito específica. Primeiro, ele faz o tratado dele todo rimando. É um tratado que ele não é em prosa, quer dizer, que ele é... Não, ele não é em prosa, ele é em verso. E ele faz tudo rimando e ele vai trabalhando os conceitos desde o início e ele vai retomando. Por exemplo, em adaga, ele ensina um golpe de adaga e ele fala desse mesmo golpe na parte de espada. E ele não vai te explicar o golpe de novo. Ele fala, lembra aquilo que você fez na adaga? Você pode fazer aqui também do mesmo jeito, faz igual. E ele trabalha com essas coisas e ele vai voltando e fazendo tudo isso também, como eu falei, inverso. Enquanto isso, como é que o Maia faz? Então, o Maia ele tem uma pegada mais esportiva, né? Para lidar com as armas, né? Ele trata também de adaga, ele trata também de rapieira, que era uma arma que estava surgindo na Europa nessa época. E ele vai tratar mais de espada longa, né? A arma mais popular até na esgrima histórica hoje em dia. E a pegada dele é bem mais esportiva, né? Se a gente puxar ali o que essas duas personalidades faziam, né? E o que eles viviam, né? O Fiore, ele era um condottiero, né? Então ele tinha permissão do príncipe, que a Itália naquela época eram vários principados, né? Várias cidades e estados, e ele tinha permissão para levantar exército, né? Então a esgrima dele é voltada mais para a guerra, né? O Fiore ele serviu na artilharia da época, né? Então é uma esgrima mais voltada para a guerra, né? Já o Maia é uma esgrima mais esportiva. Ele tinha permissão do próprio imperador para dar essas aulas, né? E sediar torneios também, dentro ali do Império Germânico tinham as cidades e estados também, tinham permissões ali dos chamados burgos, né? Também davam essas permissões ali para ele organizar os torneios e tudo mais. Você pode, inclusive, ver mais sobre isso no vídeo que está em algum lugar aqui no seu canto superior da tela, sobre a história da esgrima. Termina de assistir esse primeiro e depois vai ver se você quiser saber mais sobre todo esse processo. Mas não somente diferença eles tinham em como eles passavam e na finalidade do que eles passavam. O conteúdo, ele era intrinsecamente diferente. E isso não só Fiore e Maia. A diferença está na tradição também italiana e na tradição alemã. E agora vamos dar alguns exemplos e no final desse vídeo a gente vai colocar um sparring aqui e vocês vão ver esses exemplos em ação. A esgrima alemã, ela se baseia, né, em 5 cortes mestres, basicamente. Os Meisterhaus, o Master Cuts, né, em inglês. Tem até um vídeo aí, se você quiser fazer o link aqui também. Não, vai estar linkado aí o vídeo do pessoal da Academia de Esgrima Histórica Carioca.
Então, você vai ter, primeiro, assim, um corte tratado, assim, que é mais básico, né? Ele chama de Oberhau, são Ober de cima, alemão, né? Que são os cortes que eles saem de cima. Né? Você vai ter o Schmitterhaus, os cortes que saem do meio, né? Eles têm a trajetória do meio, e você vai ter o Unterhaus, né? Os cortes de baixo, né? De baixo. Assim como no Fiore ele trata também a mesma coisa, né? Os fendentes, que saem de cima, mesano, de meio, mesano, e sottane, de baixo para cima, né? Entretanto, ele vai complicando, né? À medida que você vai avançando na leitura do Tratado do Maier, ele vai complicando. Então, você vai ter os Master Cuts, eles vão sair desses cortes principais, né? Então, você vai ter o Zornhau, né? Que é o golpe da fúria. E tem até uma fala dele que para os tempos de hoje, é bem tipo, periclitante você falar isso, que ele chama de o golpe do hétero, né? Que é o golpe da masculinidade, né? Que os homens são mais fortes, blá blá blá, e eles têm que fazer esse golpe que mostra virilidade. É bem curioso, porque o mesmo golpe com o Fiore vem da aposta de dona. Da aposta da dona, olha que conversa. Aposta da mulher. Então, é bem curioso. Conversa, que é justamente você... Essa aqui é a guarda da fúria, né? Em italiano é a guarda da dama, né? E você faz um corte na horizontal. Né? E aí, auxiliando com o passo transverso, né? É até uma característica muito legal da esgrima germânica. Você passa muitas nas laterais, né? Você preenche sua espada no centro do duelo e você passa, né? Vai fazendo os passos laterais. Né? E esse tipo de coisa acontece bastante. Né? E aí, à medida que você vai vendo os cortes do mestre, que são 5, você vai mudando a angulação, né? Do corte. Então, vamos lá. Vamos ter um jornal, né? Evita o centro, volteio. É um corte para você entrar, assim, então, variações de jornal, né? Caso ele ofereça algum tipo de resistência. Eu entraria em ox, né? Que no caso, essa aqui em italiano é finestra. Tá? Você vai ter o Schwerthal, que é o golpe da cruz. Então, você sai e gira por cima, fazendo um corte tanto com um fio verdadeiro ou com um fio falso. Né? Aí vai depender da reação dele, etc. Esse corte é muito usado quando você está próximo do oponente, né? Quando o oponente em curta distância usa isso. Sim, também. Isso vai variar, depende da distância, varia da distância. A noção de tempo também, se você vai fazer... esse é o Schwerthal, o golpe é o chamado helicóptero de Maia, o famoso helicóptero de Maia, que é aqui por cima. Você tem o Schildhau, né? Então você vai ter um golpe específico, com uma empunhadura bem específica, né? Uma empunhadura do dedão, e você vai chapar com o flat no rosto do seu adversário, entretanto você vai fazer um corte de ponta. Então, é mais ou menos isso aqui. A ponta já vai ficar lá apontadinha para o seu adversário. Tá? Esse é o outro, é o Schildhau. E você tem um Krampfhau. É bem complicado fazer esse golpe, né? A gente aqui na academia brinca, falando que tem o sangue de barata para fazer, né? Daqui você domina a espada do seu adversário, né? Evitando o centro, saindo com o seu corpo da linha de estocada dele para entrar com o golpe por cima. Né? Ou, dependendo da situação, fazer bem devagar. Né? O boss é decepar a mão dele, né? Eu vou fazer bem devagar, eu sairia por cima, né? Para acertar na mão dele. Só que aí é uma quebra de tempo muito específica, e aí anos e anos e anos de prática, não é à toa que os cortes são chamados de cortes de mestre, né? Porque são bem difíceis de se aplicar. Você também vai ter, para finalizar, se eu contei certo, né? O Scheiterhau, né? Que é o golpe de crânio.